quantas cotas de fundos imobiliários eu tenho para receber mais de R$ 1.500 de dividendos todos os meses sem precisar trabalhar, caindo ali como renda passiva. E é sobre isso que eu quero trazer e compartilhar aqui com você um pouco neste vídeo. Quero compartilhar também quais os efeitos do dividendo no longo prazo quando você investe em fundos imobiliários. Lembrando que isso não é uma recomendação para você investir, eu estou apenas compartilhando a minha experiência pessoal, compartilhando os meus investimentos para que você também possa aprender um pouco como investir em fundos imobiliários. Eu sou o Cris aqui do canal e se você também é um falador de dinheiro, não se esqueça de acompanhar os vídeos que eu tenho aqui no YouTube e também estou disponível nas minhas redes sociais e no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link na descrição. Uma das coisas que eu quero compartilhar com você é que quando você investir ou investe em fundos imobiliários, tenha ciência que é um investimento para o longo prazo. Quando eu falo longo prazo, eu não estou falando de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 12 meses. Eu estou falando de anos, pois é somente com o longo prazo que você vai conseguir ver de fato o resultado dos seus lucros, o resultado dos seus dividendos. Só para você ter uma dimensão do que eu estou falando, para te mostrar na prática, eu vou citar um exemplo aqui de um fundo que eu tenho na minha carteira, que é o fundo ALZR11. Eu já mencionei várias vezes esse fundo aqui nos vídeos do canal, então por isso eu vou trazer ele novamente como exemplo. Vai aparecer aí para você que eu tenho do ALZR11 345 cotas. Isso em valor hoje, se eu fosse vender todas as minhas cotas, eu estou falando de R$ 39.768,15. Esse é o valor que eu tenho com base na quantidade de cotas. Eu vou trazer para você o seguinte: se eu vender neste exato momento, se eu vender na data de hoje, eu tenho um prejuízo aí de R$ 1.404. Isso significa que, com base na quantidade de cotas que eu sempre compro com muita frequência, às vezes eu pago um pouco mais caro, às vezes eu pago um pouco mais barato, e o meu preço médio, que é justamente a média de todas as minhas operações, se eu fosse vender neste exato momento, hoje aqui no computador, eu estou com uma rentabilidade negativa de 3%. Significa que se eu vender eu vou ter prejuízo. E aí talvez você fale, mas Cristiano, não vale a pena fundos imobiliários. Olha aí, você mesmo me mostrou que você está negativo, você está no prejuízo, então eu não vou investir em fundos imobiliários. Mas espera aí que eu quero te mostrar justamente o efeito do longo prazo. Durante todo o período que eu tenho o ALZR na minha carteira, pegar todo o dividendo que eu já recebi do ALZR11 com as minhas 345 cotas, é claro que todos os meses eu aumento sempre que possível a quantidade de cotas, reinvestindo os dividendos, mas nesse total eu já teria aí um total de R$ 5.062,22, fora o provisionado que tá para cair nos próximos dias neste mês de R$ 267. Então veja que mesmo eu estando negativo na rentabilidade, o valor do dividendo que já ultrapassou muito aquela rentabilidade negativa. Então, mesmo que eu vendesse agora com um prejuízo de 1.400, na verdade eu tive só de dividendos mais de R$ 5.000. Claro que eu iria abater aí para fazer o cálculo melhor, mas veja, só para você ter uma ideia, fundos imobiliários é longo prazo. Então bora lá agora ver as cotas que eu tenho, a quantidade, os fundos, e vou somar para você ver a média, quanto que você precisa para ter aí de cotas para receber mais de R$ 1.500 de dividendo todos os meses. Então vamos começar pelo próprio ALZR11. Eu tenho 345 cotas. Nesse mês, um dividendo de 0,77 centavos e o total, com base na quantidade de cotas que eu tenho, R$ 267,40 do ALZR11. O próximo fundo que eu tenho, que eu também recebi, é o GALG11, que ele é um fundo do setor logístico industrial, ele tem imóveis aí deste segmento, e do GALG eu tenho 3.557 cotas, e nesse mês pagou um dividendo aí de 0,8 centavos, e o total que eu recebi com base na quantidade de cotas foi de R$ 291,00
e 67 centavos. Rapidinho, o Galg tem um preço de suas cotas muito acessível, então se você quer fazer um investimento com uma cota mais acessível, em torno de 9, 10 reais, essa pode ser uma das opções para você conhecer e estudar um pouquinho. O próximo fundo que eu trago aqui para você que eu tenho é o RECT 11, que é um fundo de lajes corporativas. Do RECT 11 eu tenho 448 cotas, né? E nesse mês pagou aí um dividendo de 0,50 centavos. O total que eu recebi foi de 224,80. Eu espero que o RECT melhore, porque assim, de todos os fundos, o RECT é sempre que me deixa ali um pouco triste. Eu sempre acho que os dividendos vai dar uma melhorada, mas aí algum inquilino acaba entregando. Nossa, é um probleminha. Então, se você for investir, o RECT está com um preço bom, mas não sugiro que você comece pelo RECT 11, porque pode ser que você sofra um pouquinho aí nos dividendos. Como eu já estou há bastante tempo, eu estou tranquilo com o RECT 11, mas não é um dos melhores que eu acho na minha carteira. Vai aqui meu ponto de vista, a minha opinião, já que é os investimentos que eu tenho na minha carteira. Alguns são favoritos e outros nem tão favoritos assim. Mas todos os meses, firme e forte, tem ali os dividendos e eu espero que melhore, né? Vamos torcer para que a economia melhore e assim traga mais resultados. O outro fundo que eu tenho é o fundo RI11, é um fundo de recebíveis, é considerado um fundo de papel, e do RI11 eu tenho 2.200 cotas e nesse mês pagou aí 11 centavos de dividendos. O total de dividendos que eu recebi foi de R$ 242. O valor da cota, assim como o Galg, também é muito acessível, em torno de 9, 10 reais. Nesse exato momento está em torno de R$8 e alguma coisa. Então, às vezes você quer fazer um investimento em um fundo mais acessível, tá aí também uma outra opção para você estudar. Um outro fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira, que eu sofri com ele em 2020, em 2021, né, manteve ali um resultado um pouquinho melhor, e agora 2022 vem trazendo um resultado muito bom, que é o HGBS11, que é um fundo de shopping. Os shoppings sofreram em determinados momentos aí, que a gente sabe de algumas coisas que aconteceram no mundo inteiro. Shoppings ficaram fechados, logo os resultados foram prejudicados. Mas do HGBS11 eu tenho 174 cotas, esse mês pagou aí R$ 1,35 por cota, e de dividendos eu recebi um total de R$ 234,90. Um outro fundo que me pagou dividendos foi o HFOF11. O HFOF, ele é um fundo de fundos, ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Do HFOF11 eu tenho 319 cotas e nesse mês aí pagou um dividendo de 0,62 centavos, o que me deu aí um total de R$ 197,78. O próximo também é um fundo de fundos, que é o KIZU11. Ele é um fundo que investe em outros fundos e ele tem um preço acessível também, assim como o Galg, assim como a RI11. Então, às vezes você quer fazer um investimento em um fundo mais acessível, fica aí uma sugestão para você estudar e conhecer um pouquinho. Do KIZU11, eu tenho 2.859 cotas e esse mês aí pagou um dividendo de 0,7 centavos, o que me deu um total aí de 214,42. E por último, o último fundo que eu tenho aqui, lembrando que são fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira pessoal. Embora lá no começo não mencionei, no começo do vídeo, mas eu tenho uma outra carteira, que são as carteiras que eu invisto aqui publicamente, que eu compro outros fundos imobiliários, mas eu não estou considerando esses dividendos. Eu estou considerando os dividendos que eu recebo na minha carteira pessoal de investimento, só de fundos imobiliários. Também não estou incluindo os dividendos das ações. E o último fundo é o fundo DEVA11, que também é um fundo de recebíveis, assim como o RI11. Ele é um fundo que investe no segmento do setor imobiliário, e esse fundo nos últimos 2 meses aí decepcionou um pouquinho, mas a gente sabe que foi devido à deflação, né? Como são recebíveis que estão atrelados ao IPCA, com a queda do IPCA, automaticamente os juros diminuiu e aí os dividendos também veio menores, né? Eu vi muita gente se apavorando, muita gente vendendo. Às vezes a pessoa não entende muito bem porque comprou onde
onde o seu dinheiro está atrelado e acontece alguma coisa, a pessoa não sabe o que aconteceu, ela acaba vendendo na queda e aí, de fato, infelizmente, acaba tendo o prejuízo. Mas o DEVA 11, eu tenho 158 cotas e nesse mês pagou aí um valor tímido, bem tímido, né, de 56 centavos de dividendos. Eu recebi um total de 88,48. Eu estou dizendo bem tímido porque se você pegar os meses anteriores, o DEVA sempre pagou um generoso, um bom dividendo. Então agora vamos somar tudo para a gente ver o total de dividendos. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o curtir aqui. Se você tem algum fundo imobiliário que eu também tenho, deixa aqui no comentário para eu ver se a gente é cotista do mesmo fundo. Entre também em um dos grupos do WhatsApp, até porque se você quer saber alguma coisa sobre um fundo que eu já tenho, faça a pergunta que eu vou lá com facilidade e respondo, porque eu conheço os fundos que eu já tenho, já estou por dentro dos relatórios, das informações, assim é mais fácil tirar a sua dúvida. Então, somando todas as cotas de todos os fundos que eu apresentei aqui para você, a quantidade de cotas que eu tenho de dividendos deu um total de R$ 1.791,45. Tem meses que dá um pouquinho mais, tem meses que dá um pouquinho menos, mas a média sempre é acima de R$ 1.500. O que eu faço? Pego os dividendos agora e reinvisto comprando novas cotas. Conforme o tempo vai passando, no longo prazo, eu começo a ver que os dividendos é muito superior, às vezes, a alguma queda que aconteceu na bolsa, porque a bolsa renda variável é muito volátil. Às vezes ela sobe, na maioria das vezes ela está ali baixo, está na média. Então, não se preocupe somente com o preço que você vê. Busque montar uma carteira de fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos, se esse for a sua estratégia, e vai atrás para receber os dividendos, para você alcançar suas metas dos primeiros 100, primeiros 500, primeiros 1.000, primeiros 1.500, e assim, cada vez mais, continue no aporte, aportando o seu aporte mensal mais os dividendos. Eu espero ter ajudado você. Não se esqueça, se você gostou, deixa um like aqui para incentivar aqui o meu trabalho, os meus vídeos. Estou disponível nas redes sociais e também no grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Então eu espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado.